Certo. Então, aqui eu tenho a tensão admissível na 4.5 de 110,31 megapascal e a pergunta é qual o momento maior que pode ser aplicado no cano A e no cano B. O cano A, que tem aqui pela figura, que tem um raio interno de 0,5 polegadas e um raio externo de 0,5 mais 0,1, 0,6 polegadas, né? Então, fazendo a conversão, eu já trouxe diretamente aqui convertido, tá? O raio externo, 0,6 polegadas, eu multipliquei por 0,0254, tá? Cheguei nesse valor aqui, o raio externo, e o raio interno, meia polegada, né? 0,5, também multipliquei por 0,0254, e tenho aqui o valor em metros, 0,0127. Tá? Aí, a fórmula para encontrar a inércia de um círculo, de uma área circular, né, uma seção circular, ela é dada por essa fórmula aqui. É 1/4 de π que multiplica o raio elevado à quarta potência. Então, como a minha seção circular, né? O meu é um cano, é vazada, então eu preciso fazer a inércia da seção cheia e depois eu diminuo do vazado, né? Da área do vazado. Então, vou fazer aqui 1/4 de π vezes o raio externo na quarta, diminuindo 1/4 de π vezes o raio interno na quarta. Certo? E daí, resolvendo esses cálculos, eu tenho aqui o valor da inércia do primeiro cano. Tá? Aí, pegando aqui a fórmula da tensão, eu isolei o momento, que é o que eu estou procurando, a variável momento, ficou igual a tensão admissível vezes o I, que é a inércia, sobre o C. Né? Então, a minha tensão admissível eu tenho aqui, é fornecida no problema, o 110. O I é a inércia que eu calculei, é esse 2,1935, né? 10 na menos 8, que foi colocado aqui. E o valor do C, o que é o C, pessoal? O que é o C? O C vai ser sempre a maior distância, né? O Y pode ser uma distância intermediária, mas o C não. O C é sempre a maior distância. Então, no caso de um círculo, qual vai ser a maior distância? Vai ser o raio externo. Então, o raio externo qual é? É 0,01524. Então, por isso que o C é esse 0,01524. Tá? Então, só resolvendo esse cálculo, eu tenho aqui o valor de 158,77 Nm. E aqui na letra B é o mesmo caso, né? Então, só vai mudar aqui o valor dos raios interno e externo, tá? Para calcular a nova inércia do cano B, vocês vão ter uma nova inércia, e o restante dos cálculos são todos iguais. Então, reparem que aqui o C, na letra B, também é o raio externo, né? Esse mesmo valor aqui de raio externo. Tá? Agora, seguinte. Então, aqui tem a letra, tem a 6. A 6, sim, a 6 ainda é dentro do mesmo raciocínio, né? Então, aqui a 6, pessoal, é o seguinte. A 6 é fornecido uma peça, né? Uma peça com uma seção retangular, e essa seção retangular tem dois vazados, né? Com formato circular. Então, pede para determinar a tensão no ponto A, que aparece aqui na figura, né? A tensão nesse ponto A e a tensão nesse ponto B, certo? Então, o primeiro passo é encontrar a inércia. Então, vocês vão fazer aqui
vai ser a inércia do retângulo como um todo, então a base é essa base aqui, 121,9, isso em metros, né? E a altura vai ser o 30,5 mais o 30,5, 61 milímetros, e vocês vão colocar em metros também, né? Então aqui vocês têm base vezes altura, isso aqui é o retângulo, e aqui vocês precisam, na sequência, diminuir da inércia dos dois círculos. Tá? Então, a inércia dos dois círculos que tem o raio de 19,05 milímetros. Então, aqui vai ficar menos 2 vezes, porque são dois vazados, 1/4 de π vezes o raio 0,01905 elevado na quarta potência. Tá? E resolvendo isso, né, todos esses cálculos, vocês chegam na inércia para essa seção transversal de 2,0988 vezes 10 na sexta metro na quarta. Tá? Então, a partir daqui, calculada a inércia, né, o restante acaba sendo bastante simples. Tá? Só um detalhe que eu queria comentar com vocês aqui é o seguinte, é o valor do momento. O momento que é fornecido aqui, ele é de 2.824 quilonewton, observem, quilonewton milímetro. Tá? Então, esse quilonewton milímetro, como o quilo é um múltiplo, né? É igual à potência 10 na terceira, e o mili é um submúltiplo de potência 10 na menos 3, então esse K eu cancelo com esse M do milímetro, né? Então, o resultado vai ser o mesmo valor numérico e em unidade SI, Newton-metro. Tá? Então, sempre que vocês têm um valor de momento quilonewton por milímetro, isso é o mesmo que Newton-metro, certo? Então, vocês vão aplicar aqui na letra A o momento, né, o valor da inércia que foi calculado, esse 2,09, e aí vocês só vão precisar determinar qual o valor da distância até o ponto A, né? A distância até o ponto A, para encontrar a tensão A, né? O sigma A, e o valor da distância até B para encontrar o sigma B. Então, a distância até A vai ser exatamente o quê? Vai ser exatamente do centro, né, da linha neutra da peça até a face superior. É igual a 30,5 milímetros. Então, foi o valor que foi colocado aqui, só que em metros, né? 0,0305. E na letra B, a distância, né, é do centro até o ponto B. Que distância é essa? É o próprio raio do círculo, 19,05. Então, em metros, fica aqui 0,01905. Então, observem que aqui levou sinal negativo, porque está comprimindo no ponto A, né, essa face superior, e aqui em B está tracionando, está abaixo da linha neutra, né, está tracionando. Como é que eu sei isso? Eu sei isso analisando aqui a orientação do momento. Então, o momento está dirigido para cima, então está curvando a peça para cima. Então, em cima está sendo comprimido e embaixo está sendo tracionado. Certo? Pessoal, então encerramos aqui uma primeira parte, né, dessa lista, primeiro raciocínio, e aqui na sequência 4.9 a 4.11 tem uma pequena diferença. Então, primeiro eu quero ver se fechou aquela parte ali. Vocês não têm nenhuma colocação para fazer, nenhuma pergunta. Ficou ok, então a gente vai adiante. Certo, então eu vou dar sequência. Então, a diferença dessas próximas questões, da 4.9 até a 4.11, está
se encontram, né, na seção transversal. A seção transversal, o centroide não é o centro da peça, tá? Não se encontra no meio da peça. Eu preciso determinar a altura desse centroide, tá? Então, essa é uma diferença. E a outra diferença é que o momento não é fornecido. É fornecido o carregamento da minha peça ou da minha viga e eu tenho que determinar o momento, tá? Então, é o seguinte, deixa eu revisar aqui com vocês essa questão. Vou tentar passar rapidinho com vocês. Esse problema resolvido, o 4.2. Deixa eu ver aqui. O Matheus está perguntando. Sim, o Matheus está perguntando o que seriam os efeitos de adoçamento, né? Então, adoçamento são os acabamentos da peça, né? Quando se faz a soldagem da peça, né? Ela tem, tipo, essa figura aqui, ó. Ela não é exatamente reta, né? Essa face inferior, quando ela liga nessa face inferior horizontal, quando ela liga nessa face vertical, elas não têm uma ligação exatamente a 90 graus, né? Elas têm um certo acabamento em função da solda ou do próprio estilo de fabricação, né? Então, esses são os efeitos de adoçamento, que acaba tendo um efeito em termos de resistência, mas é um efeito mínimo, tanto que os enunciados sempre pedem para desconsiderar, tá? Então, aqui, pessoal, vamos... ok. Vamos ver essa questão resolvida, né? Problema resolvido 4.2, que é onde eu tenho uma seção semelhante àquelas ali da sequência 4.9 até a 4.11, onde o meu centroide, ou centro de massa da seção, não é o centro da peça, tá? Então, eu preciso determinar onde que se encontra esse centroide. Que determinação é essa? O que eu acho, na verdade, para determinar esse centroide? Eu acho uma altura y, tá? A partir da face, sempre a partir da face inferior da peça, vai ser uma altura y e vai dizer para mim por onde que está passando a linha neutra, tá? Então, fazendo a leitura do enunciado, né? Vocês têm aqui uma peça de máquina feita de ferro fundido, né, como apresentado aqui na figura, submetida a um momento de 3 kN/m, né, sabendo que o E, o módulo de elasticidade, é de 165 gigapascal, desprezando os adoçamentos, determine na letra A as tensões de tração e compressão máximas na peça, e na letra B pede o raio de curvatura dessa peça, né, que é originado a partir desse momento aplicado na extremidade, de 3 kN/m. Tá? Então, o primeiro passo seria a determinação da inércia, e para mim determinar a inércia, eu preciso antes saber por onde que está passando a minha linha neutra, né? Então, para encontrar essa linha neutra, para facilitar, a gente pode montar essa tabela aqui, que é mostrada no problema. Então, essa tabela, ela tem uma primeira coluna de áreas, uma segunda coluna de centroides e uma terceira coluna de produto centroide por área, tá? Então, vocês vão ter que dividir a seção transversal de vocês em figuras, tá? Nesse caso aqui, vocês têm apenas duas figuras, né? Por isso que aparece aqui só 1 e 2. Então, duas figuras. Então, a primeira figura seria... Aqui foi a superior. A primeira figura foi considerada aqui a aba superior, e a segunda figura foi considerada
essa parte inferior da peça. Tá? Então, essa área é a área de cada figura separada. Então, a primeira figura, ela tem aqui as dimensões 90 por 20. Então, multiplicando aqui 90 por 20, ou 20 vezes 90, eu tenho 1.800. Aqui eu não preciso converter para metros, tá? Eu posso fazer em milímetros, porque o resultado vai ser fornecido em milímetros, e aí sim, o resultado final do Y eu converto para metros. E a segunda figura, então, as dimensões 30 de base e 40 de altura, né? Então, multiplicando aqui 40 vezes 30, eu tenho 1.200. Então, determinado a área de cada figura, eu devo fazer o somatório dessas áreas. Então, somando 1.800 com 1.200, eu tenho aqui o valor de 3.000. Depois, eu preciso encontrar para cada figura o valor do Y. Então, que Y é esse? O Y é a distância do centroide de cada figura até a face inferior da peça. Tá? Então, para essa figura 1, que é a figura superior, então qual é a distância do centroide dessa figura até a parte inferior? Então, vai ser a meia altura dessa figura, então a meia altura de 20 é 10, mais a distância, né, até a face inferior da seção, que é 40. Então, vai ser 10 mais 40, então eu tenho um Y de 50 milímetros. Para a figura 2, que é a figura de baixo, qual é o Y? É a meia altura dessa altura 40. Então, a meia altura de 40, né? 20. E agora, na última coluna, eu preciso calcular o produto da área pelo Y de cada figura. Então, eu vou multiplicar aqui para a primeira linha, né, a primeira figura, 1.800 vezes 50, resulta nesse valor 90 vezes 10 na terceira. A segunda figura, eu vou multiplicar o 1.200 vezes o 20, resulta nesse valor 24 vezes 10 na terceira. E da mesma forma, eu preciso fazer o somatório, tá, desses produtos. Então, vou somar o 90 mais o 24, vai dar, então, 114 vezes 10 na terceira. E a fórmula para encontrar o meu Y da linha neutra é essa aqui. O Y que eu estou procurando, né? O Y que eu estou procurando, vezes o somatório das áreas, é igual ao somatório do produto dos Y vezes a área. Certo? Então, esse Y primeiro aqui da fórmula é o que eu estou procurando. Esse somatório de área é o valor que eu somei aqui na primeira coluna, é o 3.000. Tá? E agora, o somatório do produto Y vezes A é o valor da última coluna, é esse 114 vezes 10 na terceira. Tá? Então, fazendo aqui, passando esse 3.000 dividindo pelo 114 vezes 10 na terceira, eu tenho o resultado de 38 milímetros, certo? Então, 38 milímetros, o que que é? É a altura a partir dessa face inferior da seção, tá? Então, olhem que até encontrar a peça superior, eu tenho 40 milímetros. Só que a minha linha neutra, ela está passando um pouco abaixo dessa face inferior da peça. Então, ela está passando aqui na altura de 38, né? Está passando aqui, digamos, aqui, nessa altura de 38, como colocado aqui na figura, né? Aqui está melhor. O Y, né? Então, ele está passando um pouco abaixo aqui da face inferior. Então, esse aqui é a minha linha neutra, ou centroide da minha peça. E agora, com esses valores, com esse valor de Y, eu vou calcular a inércia. Tá? Então, a inércia vai ser igual a quê? A inércia, eu primeiro calculo para cada figura, eu aplico a fórmula do retângulo, né, normal.
1 sobre 12 vezes base vezes altura ao cubo, normal, e depois eu somo com uma segunda parcela, que é a área vezes a distância do centroide da figura até o centroide geral da peça, como foi feito ali nas questões anteriores. Tá? Então, aqui, a primeira figura está considerando a figura superior. Então, a primeira figura vai ser 1 sobre 12, a base é 90, né? Vocês olharem aqui em cima, então é base de 90 e a altura de 20. Então, multiplicando aqui, 90 vezes 20 ao cubo, aqui foi calculado em milímetros, tá? E depois convertido para metros. Eu gosto de calcular direto em metros, mas também dá para fazer dessa forma. Aliás, dessa forma. Então, 90 vezes 20 ao cubo, e agora eu somo com a área dessa figura, que é o 90 vezes o 20, tá? Multiplicando pela distância ao quadrado desse centroide da figura 1 até o centroide geral da minha seção. Então, essa distância aqui, então eu preciso calcular essa distância, né? Como é que eu faço esse cálculo? Eu somo a altura total da peça. Então, a altura total da peça é tomando aqui é o 40 mais o 20, é 60, né? Então, eu vou fazer o 60. A peça superior, ela tem altura de 20, então 60 menos a meia altura de 20 é 10, então 60 menos 10 dá 50. Então, esse centroide 1, ele está a 50 aqui da face inferior. Então, 50 menos a altura do centroide da peça como um todo, 38, 50 menos 38 é igual a 12. Então, é de onde veio esse 12. Tá? Então, aqui está calculado está escrito, aliás, a expressão que fornece a inércia da figura 1. Agora, essa expressão aqui fornece a inércia da figura 2, essa figura de baixo. Então, é base 30 vezes a altura 40 ao cubo, né, 1 sobre 12, mais a área, que é 30 vezes a altura, vezes o 18, que é a distância entre o C2 até o C geral. Esse 18 aqui. Tá? Então, foi calculado aqui em milímetros, deu 868 vezes 10 na terceira, milímetro na quarta. Para fazer a conversão de milímetro na quarta para metro na quarta, vocês têm que multiplicar por 10 na menos 12. Tá? Então, vocês multiplicando aqui por 10 na menos 12, vocês vão ter o mesmo valor numérico, 868, vezes 10 na menos 9. Tá? Então, calculada a inércia. E aqui, na sequência, calculando o que pede o problema, né? Primeiro, as tensões de tração e compressão máxima, né? Então, verificando aqui o sentido de giro, vocês verificam que a peça está sendo curvada para baixo, então eu vou ter uma tração na parte superior e uma compressão na parte inferior da peça. Tá? Então, acima desse centroide, né, eu tenho tração. Tá? Então, eu pego aqui a fórmula da tensão, né, que é o momento vezes o C dividido por I, e faço as substituições. O meu momento é o 3 kN, né? O meu I foi calculado aqui, né? A minha inércia vai ser o mesmo para tração e compressão. E o meu C, qual vai ser o meu C para esse caso, né? Que eu estou encontrando a tensão de tração, que é a tensão nessa face superior. Então, vai ser a distância do C até a face superior. Né? Então, é o 60 menos, é o 60 que é a altura total, menos o 38. Então, isso me fornece 22 milímetros, que é esse valor aqui, escrito em metros. Né? Então, aqui o resultado
da tensão de tração foi de 76,0 megapascal, né? E o sinal positivo é pelo fato de que é tração, certo? Aqui, a tensão de compressão, então, ela se encontra na face inferior, tensão máxima. Então, vai ser a mesma fórmula, só que eu devo colocar o sinal negativo, né, para indicar que é compressão, e eu faço as substituições. O valor do momento, né, o valor da inércia, que é o mesmo ali do primeiro caso, da tração, e vai mudar só o valor do C. Então, o C vai ser o quê? Vai ser do centroide até a face inferior, vai ser o quê? O próprio valor de Y, que é 38 milímetros, né? Em metros, então, 0,038. E o resultado aqui já convertido para megapascal, 131,3 megapascal, certo? Então, respondido a letra A. Na letra B, pede para determinar o quê? Letra B, a curvatura da peça. Então, a curvatura da peça, ela é fornecida por essa fórmula aqui. Curvatura é o ρ, né? Esse ρ aqui, né? É 1 sobre ρ igual a m, que divide o produto EI. Então, o meu momento é o 3 kN, fazendo as substituições. O meu módulo de elasticidade está lá no enunciado, é 165 gigapascal. E o meu I foi o valor calculado de 868 vezes 10 na menos 9. Tá? Então, resolvendo essa expressão, tá? Quilo vocês multiplicam por 10 na terceira, giga 10 na 9, né? E fazendo esses cálculos, vocês têm o valor de 20,95 vezes 10 na menos 3. Mas esse ainda não é o valor do meu raio. Esse aqui é o inverso, né? Por quê? Porque a minha expressão aqui é o inverso. Para encontrar o raio, vocês vão ter que dividir 1 por 20 por esse valor aqui, né? Ou então, diretamente pela calculadora, pegar o inverso de 20,95 vezes 10 na menos 3. E isso me fornece o valor de 47,7 metros, certo? Pessoal, então aqui foi um pouquinho corrido, mas só para a gente ver como são essas próximas questões, né? Da 9 até a 11 segue esse mesmo estilo, tá? Só que tem um detalhe ainda que eu queria comentar com vocês. Então, quanto à inércia, é isso aí. Vocês têm que encontrar o Y, monta aquela tabelinha, né? Encontra o Y para cada peça, para depois encontrar a inércia, tá? Agora, com relação ao momento, que também não é fornecido, vocês têm que encontrar o momento aqui a partir do carregamento. Então, quando os carregamentos para todos são simétricos, para 9, para 10, para 11 são carregamentos simétricos. Quando o carregamento é simétrico, então a reação em A e em D, né, nos apoios, são iguais e iguais ao valor da carga. Então, aqui eu vou ter um RA de 66,7, porque é carregamento simétrico. Então, para mim encontrar um momento nesse trecho BC, que é o trecho que eu estou estudando, sempre o trecho BC, para todas as vigas, basta multiplicar essa reação, nesse caso aqui da 4,9, 66,7 vezes a distância, 1.016 milímetros, que vocês têm, então, o valor do momento para ser aplicado. Tá? Pessoal, então, por hoje seria isso a nossa aula. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me chamar ali pelo WhatsApp, tá? Pelo grupo. Eu estou sendo bem rápido porque o nosso tempo está encerrando e vai cair a conexão. Tá? Então, eu peço que vocês, para quem não resolveu, tente resolver essas 3 questões, da 4,9 até a 4,11. Eu já postei o resultado para vocês. E qualquer dúvida, pode me chamar ali no grupo. Ok? Então, por hoje seria isso. Uma boa noite a todos e até semana que vem.